O aquecimento global é uma trama marxista. Você já deve ter ouvido falar essa frase por aí. Já deve ter visto na internet, na televisão, ou, pior caso que seja, até na faculdade alguém já deve ter comentado isso daí. Quem é um pouquinho mais experimentado se lembra que lá na década de 80 existiam documentários e reportagens que mostravam previsões catastróficas para os anos 90 e para os anos 2000. Grandes catástrofes eram previstas. Esses documentários, essas reportagens mostravam essas situações e guardadas as proporções aí do marketing, da propaganda, mas existia uma certa base científica, um certo fundamento científico ali. E aí a gente fica se perguntando, né? Essas duas ideias extremas, né? O mundo vai se acabar em 2000 ou em 1990 ou alguma coisa próxima disso, teremos grandes catástrofes onde parte da população vai sumir. E por outro lado, nada disso é verdade, porque isso tudo é uma trama marxista. Onde é que está a raiz dessas duas questões? E o que nós podemos afirmar e o que é que a ciência traz para mostrar que esse negacionismo crescente está nos levando a consequências terríveis para o nosso planeta? Onde é que reside a verdade? Nós vamos falar de uma maneira ampla, de uma maneira geral, sobre esses conceitos hoje, com base em artigos e estudos científicos. Eu sou o professor Edelvio Gomes e você está no Biologia Dinâmica e hoje nós vamos discutir sobre o aquecimento global antropogênico, aquele que é causado pela nossa civilização. Antes da gente começar, eu queria fazer um convite para você. Se você está gostando do nosso vídeo, do nosso tema, vem aqui, dá o teu like, teu joinha, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para que toda vez que eu publicar um novo vídeo, você seja avisado. Não é de agora que esse tema vem sendo discutido e vem sendo amplamente debatido. Mas existem duas vertentes que a gente vai se basear nelas para poder discutir ou trazer para vocês informações e trazer os principais pontos relativos ao aquecimento global antropogênico, aquele que é causado pelo ser humano. A primeira questão que a gente tem que observar, o primeiro ponto, é, por um lado, nós temos a observação física dos fenômenos no campo da climatologia e, do outro lado, nós vamos ter aí as estratégias, os debates para as tomadas de decisão em relação ao que fazer a partir dessas informações, desses dados físicos. Então são duas vertentes. Logo se percebe que temos aí, por um lado, um campo que é mais relacionado à ciência, no aspecto técnico-científico, propriamente dito, e do outro lado nós temos um outro campo que está relacionado com a política, sobretudo a política relacionada à tomada de decisão. Então temos essas duas perspectivas. Justamente com base nessas duas perspectivas é que surge o IPCC, que é uma sigla em inglês para Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas, IPCC. Então, ele surge justamente como uma entidade que vai discutir sobre esses dois aspectos, o aspecto técnico, climatológico e o aspecto político. Vamos discutir inicialmente a perspectiva da climatologia enquanto ramo do conhecimento, enquanto ciência que vai estudar o clima. Então vamos falar sucintamente um pouco do histórico da climatologia para a gente entender qual a sua área de investigação, qual é o seu campo de ação, para depois a gente falar sobre os aspectos políticos que estão relacionados. E aí a gente vai começar a costurar essa ideia aí, porque a catástrofe prevista pode ter margens de erros e por que essa ideia de que não existe, né, a negação absoluta de que não existe aquecimento global, por que ela surgiu e qual será ou quais serão as intenções de quem defende que não existe esse aquecimento global. Inicialmente, a climatologia era restrita aos estudos de meteorologia. Era a ciência dos arquivistas e dos estatísticos. Atualmente, ela é o fruto do encontro entre meteorologia e os estudos relacionados ao ciclo do carbono. A Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria e até mesmo a Guerra do Vietnã
contribuíram com avanços tecnológicos para os estudos da climatologia. Há muitos exemplos a serem citados, mas eu vou só pontuar alguns deles, um dos mais importantes exemplos de como que as guerras, sobretudo a Segunda Guerra Mundial, a partir da Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria principalmente, como que a indústria da guerra ajudou a produzir conhecimentos e ajudou a construir a climatologia tal qual a gente conhece ela hoje. Quando o terremoto de 9,6 graus na escala Richter atingiu o Chile em 1960, cientistas ligados à OTAN foram pesquisar o fenômeno, não com o intuito de debelar ou diminuir os efeitos desse terremoto, mas com o intuito de produzir efeito semelhante com bomba H, bomba de hidrogênio. Então queriam saber se conseguiriam produzir um efeito semelhante. Um outro exemplo que nós temos é a teoria da deriva continental, da década de 60. Os conhecimentos que impulsionaram a formulação dessa teoria, eles vieram a partir de pesquisas com rastreamentos de submarinos soviéticos. O emprego do agente laranja, aquele que foi empregado na Guerra do Vietnã, que nele tem o herbicida 2,4-D, que aqui no Brasil voltou a ser utilizado, né, ou foi liberado novamente seu uso. Pois bem, o agente laranja, que foi utilizado na Guerra do Vietnã, foi utilizado inicialmente com o intuito de diminuir a cobertura vegetal, diminuir a área de floresta tropical, para com isso causar interferências no clima local. Paralelamente, a climatologia entra na era da modelagem matemática, a fim de se construírem modelos que fossem capazes de prever eventos de longo, médio prazo no clima. Mas foi com a necessidade de se compreender as precipitações radioativas de testes nucleares, se valendo da modelagem matemática e da ferramenta do carbono 14, que surgiram as pesquisas sobre o ciclo do carbono. Com base nesses experimentos, ou nessas experiências de cunho militar e em outras experiências também do mesmo cunho, né? Experiências movidas por governos de superpotências e de países ricos, é que foram consolidados os conhecimentos em climatologia que se tem hoje, na climatologia moderna. Mas é só a partir do final da Guerra Fria que esses conhecimentos começam a ser trazidos para a sociedade de uma maneira mais ampla, através de cientistas independentes, através da participação também de organizações não governamentais. E aí que vai entrar a questão política. Mas antes da gente falar das questões políticas, propriamente dito, vamos lembrar de um fato científico. Um matemático e meteorologista, o Edward Lorenz, em 1961, ele, tentando diminuir a velocidade de processamento dos seus computadores, né, trabalhando com modelagem, ele mexeu em alguma casa decimal das variáveis que ele estava trabalhando. E com isso ele percebeu que essa mudança pequena provocava uma perturbação no sistema, provocava uma variação grande nos resultados lá adiante. E aí o que é que isso trouxe? Isso foi a base para o que a gente conhece hoje como teoria do caos. Bom, na prática, o que é que isso significa? Isso significa que foi meio que um banho de água fria que foi dado nessa relação que estava tendo da climatologia, da relação de previsão, né, do clima e interferência no clima também. Os modelos matemáticos eram bastante interessantes, robustos e tal. E aí o Lorenz, em 1961, traz essa nova perspectiva, né, que dá origem aí, que são as bases para a teoria do caos. Mas isso, ao invés de diminuir os esforços para trabalhar e para se entender o clima a longo prazo, isso, pelo contrário, fez com que aumentassem, né, os trabalhos e as pesquisas nesse âmbito. Dessa forma, de maneira lenta e gradual, vai se consolidando a ideia em torno do aquecimento global. As evidências vão se tornando mais claras do ponto de vista científico, de forma que passa a ser uma hegemonia, como eu falei antes, dentro da comunidade científica. Paralelamente, as questões relacionadas à política também vão tomando corpo.
E aí é que vai entrar esse ponto que nós queremos chegar para fechar essa discussão. O IPCC ele é criado em 1988, entre outras coisas, com uma preocupação norte-americana em relação à discussão, o ativismo dentro da discussão do aquecimento global. E esse ativismo começou a ganhar corpo, justamente como eu falei para vocês, quando veio tendo essa participação mais ampla da sociedade. Então, lá pela década de 70, por exemplo, em 1972, com a Conferência de Estocolmo, e principalmente em 1979, com a primeira Conferência Climática Mundial, em Genebra, em 79, a partir dessas conferências, houve uma participação e um engajamento muito grande de muitos setores da sociedade civil, de organizações não governamentais. Então, o IPCC, em 1988, vai surgir nessa perspectiva, tanto política quanto científica. E daí ele está embasado em 3 grupos de trabalho. O primeiro é o GT1, a base científica. O segundo, o GT2, impacto e vulnerabilidade. E o terceiro, mitigação. Percebam que o primeiro é o que está mais relacionado com as questões técnico-científicas que eu falei lá atrás. E aí, para a gente fechar essa ideia, de onde é que vão surgir os problemas que estão relacionados à negação do aquecimento global? Qual é a raiz do negacionismo? Veja só, esse GT1, esse grupo de trabalho 1, ele basicamente é quem vai alimentar os 2 outros grupos de trabalho, porque esse grupo de trabalho está baseado nas análises físicas, sistemáticas da climatologia. E como a gente sabe, em ciência, para que a gente produza os resultados e para que a gente tenha os efeitos ou as previsões, a gente precisa de tempo, a gente precisa de modelos e a gente precisa de margem, né, de erro, probabilidade. Então, principalmente na climatologia, se usa a estatística. E as respostas que são dadas do ponto de vista científico, na perspectiva científica, não são e nem devem ser com a mesma velocidade que se espera nas perspectivas políticas, na perspectiva principalmente da publicidade, da imprensa, da mídia de um modo geral. Então, lembra o que eu falei lá no começo, quando eu estava falando sobre aqueles documentários que falavam de catástrofes e tal? Pois bem, eles precisavam de ter um apelo, precisavam de respostas imediatas e dizer, olha, vai ser assim, vai ser assado, vai ser dessa forma. E a gente sabe que na ciência não é exatamente assim que acontece. A gente tem previsões, a gente tem margens. Então, e também por outro lado, os principais grupos, as corporações e os políticos representando essas corporações também tinham necessidade de respostas rápidas. Essas respostas, como não poderia ser diferente, não viriam com a mesma velocidade que eles queriam, porque estava se pensando, se trabalhando na perspectiva da pesquisa científica. E aí é que surge o cerne da questão. Já que o IPCC trabalha nesses 3 grupos, nessas 3 frentes, a frente que está relacionada com a pesquisa científica acaba sendo questionada por grupos que não têm necessariamente conhecimento e nem intimidade com a pesquisa científica, e às vezes até têm um certo conhecimento, mas por uma questão de atender a seus interesses, sobretudo os interesses econômicos, né? Porque pensamos aí que existem grandes corporações, né, que estão diretamente ligadas à redução do efeito estufa, à minimização desses impactos, né, no aquecimento global. Então, esses grupos vão atuar, mediante seus agentes políticos, vão atuar sistematicamente para tentar desestabilizar ou desfazer dessas ideias, ou descredibilizar, melhor dizendo, descredibilizar o conhecimento científico. E aí que surge, de uma forma muito perigosa, a pseudociência, ou pseudocientistas, ou pessoas que agem de má fé mesmo, e que vão passar a negar sistematicamente o aquecimento global. A gente sabe que existem margens, mas percebam o que eu estou querendo dizer para vocês. Essas margens, essas previsões, as estatísticas devem ser discutidas no âmbito da ciência em si, não no âmbito da mídia. A mídia é importante que os cientistas, daí a importância da divulgação científica, é importante que os cientistas
tenham clareza, claro, óbvio, ninguém está dizendo que não, mas é importante que que a sociedade saiba que as coisas que acontecem na ciência não são com a velocidade que se espera na mídia ou que se espera na decisão do dia a dia, na decisão das corporações. Embora estamos falando aqui, claro, de um tema que interfere diretamente na vida das pessoas e na vida das corporações. Mas existe, gente, uma coisa muito maior do que isso que está em jogo. É o nosso grande patrimônio material da nossa civilização, que é o cuidado e a preservação da nossa biodiversidade. E aí, concluindo, esse tema ele está muito longe de ser esgotado e eu não esperaria esgotá-lo nesse vídeo, mas esse vídeo ele traz, espero, está trazendo luzes e referências. Vou deixar aqui nas referências do vídeo os artigos que eu me baseei justamente para fazer essa pequena discussão aqui, ou para apresentar para vocês essas vertentes. Mas uma coisa fica bem clara, é que o aquecimento global, cientificamente, ele é fato, e que isso que chamam de trama marxista ou sei lá o quê, não tem uma raiz científica. Isso é baseado em opinião não científica. Isso é uma ideia que foram construídos para tentar desfazer esses aspectos relacionados à divulgação ou relacionados ao entendimento do que o aquecimento global realmente é. Mas ele é fato. Gente, se vocês gostaram desse vídeo, comentem e mandem também sugestões para outros vídeos no mesmo tema ou temas parecidos. Um abraço e até a próxima.